Sacramento do matrimônio. Vamos compreender o sacramento do matrimônio a partir da economia da salvação. Estranha, talvez, essa expressão economia, porque economia lembra gestão, lembra plano, lembra organizar-se. A Igreja entendeu, pela sua tradição judaica, como nós chamamos a tradição judaico-cristã, que nós estamos nesta vida porque estamos fazendo parte de um grande plano, de uma grande gestão de Deus, dessa economia da salvação, dessa organização de Deus, ou desse projeto de Deus. E a ideia é que Deus criou todas as coisas por amor, que nós entramos nesse plano de amor porque Ele nos ama infinitamente e criou-nos por amor e para amar. A Escritura diz que Deus, ao criar-nos, nos criou no sexto dia, como obra-prima da criação. Tanto que aos outros seres Deus cria dizendo faça-se, faça-se, e ao criar o ser humano Ele diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E logo em seguida, aquele mito criacional, Deus diz que não é bom que o homem fique só. Por isso, Ele tira da costela do homem a mulher, para que não seja nem do dedão do pé, para não ser menor, tão pouco que seja do fio do seu cabelo, para que não seja maior. Porque andam juntos, lado a lado, e caminham pelas estradas do mundo. E lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, diz: por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e não são mais dois, mas uma só carne. Ou seja, Deus faz uma aliança com a humanidade também. Fazendo aliança entre homem e mulher, há também um pacto entre Deus e a humanidade. Só que a gente compreende nesse projeto de Deus que nós, humanos, pela nossa liberdade, pela nossa inteligência, Santo Agostinho chamava de livre-arbítrio, pelos nossos impulsos impensados, pelos nossos caprichos, nós somos prepotentes e nós rompemos com o sagrado, nós rompemos com a vida. É aquilo que a gente chama de pecado original. Pelo pecado, nós fraturamos nossa amizade com Deus. A Escritura diz que Jesus é aquele que o Pai mandou para que pudéssemos retomar esta amizade, nos reconfigurar com aquela característica primordial que tínhamos na criação. Então Jesus é aquele que vem restaurar e fazer uma aliança definitiva entre a humanidade e Deus. Vejam, já no Antigo Testamento, nós vemos nas primeiras páginas das Escrituras que Deus, para falar do seu amor pela humanidade, Ele apresenta um casamento, que é o casamento de Adão e de Eva. Até as últimas páginas das Escrituras, como vai ser o livro do Apocalipse, onde o Cordeiro, ele desposará a igreja, Jesus Cristo, esposo da igreja, que é sua esposa. Então a Bíblia, do início até o seu fim, ela apresenta o matrimônio de forma sagrada. Jesus, que veio nos salvar e veio reatar essa aliança com o Pai, também elevou a dignidade de sacramento, ou sinal sagrado, esta união entre homem e mulher. Veja, o que é um sacramento? O sacramento, uma definição muito simples da igreja, é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus. No caso do matrimônio, o sinal sacramental, o sinal visível, é o próprio homem e a mulher, com a sua carne, com o seu corpo físico, suas emoções, seus desejos, suas vontades, suas quebraduras interiores, mas também com todo o seu potencial. Esse é o sinal sensível e eficaz
porque a graça de Deus age no ser humano e ele transforma simbolicamente e ritualmente esse encontro em sacramento. Vejam, o próprio Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, quando lhe perguntam, ele diz: mas não lestes que o Criador no começo os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Mateus 19, 4, 6. Então, o próprio Jesus, nas Escrituras, eleva à dignidade de sacramento esta união de mulher e de homem, que ama e ama por vontade. Camões já disse que amar é um estar-se preso por vontade. Então se prende por vontade, e é uma atitude, e é um ato livre. O homem e a mulher se juntam porque amam, porque querem. Então, nessa perspectiva, o amor não é doença, o amor não é paixonite, o amor não é sofrimento, o amor é decisão. E o que é decisão? Decisão. Cisão é corte. O amor maduro e verdadeiro, ele precisa de ter podas, cortes, para que ele sobreviva. É nessa perspectiva que nós podemos entender o sacramento cristão, sacramento do matrimônio. O sacramento do amor livre de um homem e de uma mulher, que batizados, e porque batizados, quando se unem sacramentalmente, se unem validamente. Porque batizados, e o batismo é aquele sacramento que nos introduziu na vida da igreja. É a porta de entrada. Agora, então, nós recebemos o sacramento do matrimônio. Para assumirmos livremente, já que é um estar-se preso por vontade, eu me dou e me entrego ao outro, mas assumo algumas características principais e essenciais do matrimônio. O rito do matrimônio, o rito romano do matrimônio, nos tem uma introdução muito simples e concisa que nos dá essas características. Aqueles que desejam podem procurar na internet Ritual do Matrimônio. Ali nas suas introduções, você já percebe algumas características. Isso está na teologia e no catecismo da igreja. Isto está nas Sagradas Escrituras. Que uma das características principais do matrimônio é a unidade. E o que é a unidade? Veja, quando nos casamos, não deixamos de ser quem somos, com as nossas individualidades, com a nossa história familiar, com as nossas questões genéticas, com os nossos valores. E ao casarmos, necessariamente, nós não assumimos tudo do outro, porque não podemos assumir a vida do outro. O outro vive sua vida e a sua singularidade. Afinal de contas, nós cristãos dizemos que somos singulares aos olhos de Deus, porque nos criou únicos. Ao falar de unidade, nós não queremos dizer, enquanto igreja, que o homem vai viver a vida da mulher e a mulher vai viver a vida do homem como numa simbiose ou numa doença. Não. A perspectiva da unidade é que nós somos até diferentes. Mas porque decidimos amar o outro e optamos pelo outro, e veja, nesse sentido, o nosso amor não estava escrito nas estrelas. Nós não estávamos destinados, porque no cristianismo não há perspectiva da predestinação, nessa perspectiva de que eu perco a minha liberdade porque eu vou ter que casar com o outro de todo jeito, porque as constelações me levam para isso. De forma alguma. Amar é uma decisão livre e consciente. Eu opto por ti, inclusive com todas as diferenças que existem entre nós. Contudo, apesar das nossas diferenças, nós somos capazes de unir-nos e fazer com que haja unidade na diversidade e na diferença entre nós. Essa é a primeira característica do matrimônio. No dia em que um casal quer fazer o outro ficar igual, nós vamos perdendo aquele elan que existe, da grande surpresa que é o outro e do grande mistério que é o outro. Se eu perco esse mistério da diferença que existe entre nós, perde-se a mística,
Porque a mística é o desvelar a cada dia o que há em ti, aceitando muitas vezes até aquelas coisas que não acho interessante, mas que por amor a ti eu sou capaz de suportar. Unidade. A segunda característica do matrimônio é a conjugalidade. Vejam que Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 27, diz que Deus criou-os à sua imagem, homem e mulher, para conjugar a vida. No passado, e ainda hoje, às vezes a gente escuta as pessoas dizerem que o casamento é um peso. Então, conjugo seria conjugo, canga. O casamento é como carregar a canga, um cavalo que leva a cangalha. Não. Conjugalidade aqui tem outra perspectiva. É conjugar a vida, conjugar os nossos sonhos, conjugar os nossos projetos. Podemos ser de famílias, um de uma família muito rica e outro de uma família muito simples e pobre. Um de uma família muito expansiva e festiva, o outro de uma família mais silente. Um de uma família que gosta muito de carnaval e o outro prefere São João. Mas conjugam as suas vontades. Um é médico, o outro é jornalista. Um é artista e o outro é engenheiro. Vejam, mas somos capazes de conjugar as nossas profissões, as nossas vidas, a nossa personalidade com o outro. Por isso, nesse sentido, casar-se e no sacramento do matrimônio é conjugar nossas vidas, nossos sonhos, nossos afetos. E isso gera uma outra característica importantíssima do matrimônio, que é a fidelidade. E veja, temos que entender a fidelidade na perspectiva teológica bíblica, de que Deus nos amou primeiro, e foi Ele que impôs em nós a capacidade de amarmos. E Deus ama sendo fiel, e pede de nós também fidelidade a esse amor. Pediu a Israel e pede à igreja essa fidelidade de amor. E fides é mais do que pegar a senha do celular do outro. É apostar as minhas fichas, apostar a minha fé, ter fé no outro, entregar o meu sim e aceitar o outro, confiando nele. Então, nesse sentido, fidelidade vem de fé. Eu acredito em ti, eu aposto as minhas fichas. Mais do que isso, a minha vida em ti e contigo. Isso, sim, proporciona aquilo que nós chamamos de indissolubilidade. Por quê? Porque esse pacto, essa aliança que é feita, ela é feita nessa perspectiva do Cristo que amou a sua igreja e por ela deu a vida. Efésios 5, 25. Assim o ser humano que ama de verdade, ele é capaz de dar o seu sim perene, constante. Porque o amor é constante, o amor é perene, o amor não passa. Se é amor, não passa. Sofre, muitas vezes tem momentos de até esfriar, mas se ama, supera. O amor, lembra? Se dobra para não se romper. Por isso, indissolúvel. É um pacto, é uma aliança. Por isso a igreja pede maturidade, conhecimento, etapas de aproximação, namoro, o noivado. Os cristãos que levam a sério vão fazendo esse processo e compreendem. Casar não é um test drive. Casar é dizer agora, de forma madura, o sim a ti. E ser fiel àquele sim que eu dei no altar. Tudo isso gera um terceiro, o filho. A fecundidade. É bonito quando no sacramento do matrimônio nós ministros estendemos as mãos sobre os noivos. E eles de joelhos recebem a bênção matrimonial. E o texto, a fórmula
que a igreja prescreve é essa: que sejam fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos dos seus filhos. Fecundidade que gera um terceiro, mas também fecundidade de amizades, coração fecundo no trabalho, coração fecundo e vida fecunda para a sociedade. Um casal que vive um belo matrimônio, ele é capaz de ser um exemplo e de fecundar amor e vida na sociedade, no condomínio onde vive, no seu bairro, na sua rua, ali onde mora. É fecundo, sinal do amor fecundo de Deus, a fecundidade. Por isso, nós queremos também lembrar que esse matrimônio se dá na liberdade de assumir as consequências que provém desse rito sacramental. Por isso, há que esforçar-se, mas reconhecer que o amor que os une vem de uma fonte, Deus. Se cremos que o amor é nosso, por nós mesmos gerado, de nós mesmos vem e nós mesmos encerra, nós nunca compreenderemos a perspectiva do sacramento do matrimônio cristão. No sacramento cristão, a fonte e o destino é Deus. O homem e a mulher vivem o matrimônio nessa unidade, onde a cola que os une é o próprio Deus. Aquilo que a gente poderia dizer numa linguagem que os focolarinos usam e que é belíssima: que tenham Jesus em meio. É Ele que dá essa cola, essa junção ao casal. Por isso, a própria igreja diz, no ritual, e isso é bonito. Antigamente se dizia, porque a igreja diz que é somente para procriar o matrimônio. Hoje a igreja diz, é para o bem dos esposos. É para o prazer também. Mas não somente. É para a geração de vida individual, conjugal, familiar e social. Por isso, o casal que se une em matrimônio é casal sinal sacramental, como duas hóstias vivas que se deixam consumir para alimentar um ao outro, que se deixam consumir pelos filhos, que se deixam consumir livremente pelo serviço à igreja, pelo serviço aos mais pobres, aos mais carentes, aos mais necessitados. Por isso, a esse sacramento se dá o nome de sacramento de serviço, tanto quanto o sacramento da ordem dos bispos, padres e diáconos. O sacramento do matrimônio é um sacramento do serviço, é um sacramento da entrega. Que nós possamos, com esse breve estudo, repensar as questões matrimoniais. Busquemos as Sagradas Escrituras, o Catecismo da Igreja e o Magistério da Igreja, como, por exemplo, a Carta Familiaris Consórcio do Papa João Paulo II, e tantos outros documentos que podem embasar a melhor compreensão do sacramento do matrimônio.